Boa tarde a todos, na paz do Senhor. Estarei dando continuidade na leitura do livro de Malaquias. Hoje, no capítulo de número 3, eu vou ler os primeiros 12 versículos, deixando os últimos 6 versículos desse capítulo 3 para serem lidos no capítulo 4, que é o último capítulo. Por quê? Porque o capítulo 4 só tem 5 versículos, então fica assim dividido meio a meio, mais ou menos, né? E hoje nós vamos ter 2 subtítulos, que em português é o dia do juízo e o segundo os dízimos. Em inglês a mesma coisa, The Special Day of Judging, Stealing from God, ou seja, roubando de Deus. Então, o que nós vamos ver nesse capítulo 3 é Malaquias já mencionando sobre a vinda de João Batista, né? Para preparar os caminhos do Senhor. Então, primeiro em inglês, depois em português. Book of Malachi, chapter 3, verses 1 to 12. The Lord All-Powerful says, I will send my messenger who will prepare the way for me. Suddenly the Lord you are looking for will come to his temple. The messenger of the agreement whom you want will come. No one can live through that time. No one can survive when he comes. He will be like a purifying fire and like laundry soap. Like someone who heats and purifies silver, he will purify the Levites and make them pure like gold and silver. Then they will bring offerings to the Lord in the right way. And the Lord will accept the offerings from Judah and Jerusalem as it was in the past. The Lord All-Powerful says, Then I will come to you and judge you. I will be quick to testify against those who take part in evil magic, adultery, and lying under oath, those who cheat workers of their pay and who cheat widows and orphans, those who are unfair to foreigners and those who do not respect me. I, the Lord, do not change, so you descendants of Jacob have not been destroyed. Since the time of your ancestors you have disobeyed my rules and have not kept them. Return to me, and I will return to you, says the Lord All-Powerful. But you ask, how can we return? Should a person rob God? But you are robbing me. You ask, how have we robbed you? You have robbed me in your offerings and the tenth of your crops. So a curse is on you, because the whole nation has robbed me. Bring to the storehouse a full tenth of what you earn, so there will be the food in my house. Test me in this, says the Lord All-Powerful. I will open the windows of heaven for you and pour out all the blessings you need. I will stop the insects so they won't eat your crops. The grapes won't fall from the vines before they are ready to pick, says the Lord All-Powerful. All the nations will call you blessed, because you will have a pleasant country, says the Lord All-Powerful. Agora em português. O Senhor Todo-Poderoso diz, eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo, eu virei julgá-los. E darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem
com vocês. Os dízimos, o Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. E ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Amém. Então, aqui nós vemos 12 versículos, que é possível falar muitas coisas a respeito de cada um deles, né? Nós percebemos aqui Deus usando o profeta Malaquias, já mencionando, né? A vinda do Senhor, que ainda levaria mais 430 anos para acontecer, né? E que desses 430 anos, talvez 400 foram de pura escuridão, né? Onde não houveram nem profetas para tentar avisar mais nada, né? Ou seja, 4 gerações, né? 4 gerações sem nenhum profeta falando mais nada, né? E isso é uma coisa que eu quero fazer algumas pesquisas para mim, ver se eu consigo entender mais ou menos quais foram os acontecimentos, ou alguns deles, nesse período aí de 400 anos, porque é muito tempo, né? Então aqui ele entra já falando, né, que vai enviar o mensageiro, esse aqui é João Batista, para preparar, né, o caminho. E porque esse povo, no meio de tanta tribulação, no meio de tantos pecados e desobediência, porque eles eram pecadores e desobedientes, né? Nós vamos continuar com a leitura e vamos ver isso daqui, né? Aonde é que eles erravam, né? Até feitiçaria eles faziam, né? Porque está escrito aqui, né? E então aqui Malaquias está dizendo que ele vai chegar, está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer aliança que farei com vocês. Aí ele mesmo pergunta, mas quem que vai aguentar esse dia quando ele chegar? Quem vai ficar firme quando ele aparecer? E diz como que ele iria ser, né? Como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, quer dizer que todos aqueles sacerdotes, todas aquelas lideranças, teria que começar por eles a purificação, né? Para que depois eles pudessem, aqui no final do versículo de número 3, né? Assim eles poderão oferecer a Deus o sacrifício que ele exige, quer dizer, Deus. As pessoas costumam, nos dias de hoje, né, a coisa mudou, né, eu sempre menciono isso nos meus áudios, de uns 20 anos ou mais para cá, né, os evangélicos, entre aspas, né, nós deixamos a coisa muito fácil, né, muito assim, vai de qualquer jeito, não dá nada não, né, mas Deus é um Deus, lendo aqui pela sua palavra, ele fala aqui que existem sacrifícios que ele exige, ele não pede não, é exigência. Ou você dá ou você não dá. E se você não der, você não classifica. Entende? Aí no 4. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus. Está no futuro. Quer dizer que até ali não estava agradando nada. Entende? Uma pessoa que consegue fazer uma boa leitura respeitando parágrafo, pontos e vírgulas, você vai entender. Aqui ele usou no futuro. Ó. Então, quer dizer, o dia que eles aprenderem, né, a oferecer a Deus o sacrifício que Deus o quê? Deus exige, ele não pede. Então, as ofertas trazidas pelo povo de Judá e moradores de Jerusalém agradarão, será no futuro. No presente não estava agradando em nada. Aí ele ainda fala como acontecia nos tempos passados, quer dizer, no passado eles fizeram a coisa certa. Depois eles escorregaram, né? Vamos trazer isso para o dia de hoje. Vamos trazer isso para o dia de hoje. Imagine a igreja no dia de hoje, no tempo que você se converteu. Eu já me converti há 47 anos, quase meio século.
Eu sei bem, eu me lembro muito bem como que era a igreja de Jesus Cristo naquela época. E os meus olhos, apesar de estar fisicamente enfraquecendo, eu preciso de óculos para perto, óculos para longe, muitos graus para poder enxergar, eu ainda consigo ver muito bem que a coisa mudou muito, mas mudou assim de uma maneira terrível, né? Terrível. Aqui no versículo 5, o Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los. O que nós temos que entender com isso daqui? A vinda de Cristo, ela veio sim maravilhosamente para perdoar os nossos pecados e nos salvar e nos libertar da cegueira, das escamas dos nossos olhos, que nós não conseguimos enxergar nem sequer a condição lastimável e deplorável que a humanidade caiu nela, todos nós, sem exceção, liderança, liderado, tudo. Todo mundo caiu em Adão, somos todos pecadores, todos portadores de uma natureza que não presta. Se você quiser aceitar, você aceita. Se você não aceitar, um dia você vai ser obrigado a aceitar. Porque o que eu estou falando é a verdade, Deus me mostrou. Eu levei 42 anos no caminho da fé e foi durante 3 meses de um tratamento pesadíssimo que eu tive que fazer para receber uma cura. Tomei remédios, tomei mais de 900 comprimidos para poder sarar de uma condição. E foi no meio desta moenda que Deus me revelou esse negócio de natureza. E para o apóstolo Paulo, ele revelou muito tempo atrás, mais de 2000 anos atrás. Aí, Deus revelou para o apóstolo Paulo sobre a natureza carnal, as obras da carne. Todos nós as temos, seja você líder, pastor, o que for. Você não vive só com aquela auréola rodando em cima da sua cabeça, isento de pecar. Não, nós só vamos nos ver livres desta natureza o dia que nós abandonarmos esse corpo. Mas então aqui o Senhor disse, no versículo 5, o Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: eu virei julgá-los. Glória a Deus, né? Que Jesus veio, ele veio e nos esclareceu primeiro, né? Ele passou anos ali conversando, ele ia pelos montes, dava os sermões, e já ia assim, tentando abrir a mente das pessoas, tentando falar, ó, presta atenção aqui, ó, presta atenção aqui, né? Com todas as explicações que ele prestou por 3 anos e meio, com todos os ensinamentos que ele deu, e depois culminando com o seu sacrifício, em seu sacrifício também ele nos julga. Ele nos julga por quê? Porque ele não só explicou a nossa condição, não só explicou para aquele povo daquela época ali, que quase que de nada adiantou os profetas, de nada adiantou Isaías vir e ser morto por eles, Jeremias a mesma coisa, Ezequiel a mesma coisa, de nada adiantou, os profetas menores vieram, todos foram rejeitados, certo? Então o Senhor trouxe o esclarecimento, né? E culminando com a sua morte, então entra o julgamento, né? E ele diz aqui: darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam. Contra todos os que não me respeitam. Ainda ele explica, vírgula, isto é, ou seja, né? Agora ele vai explicar como é que não respeitam ao Senhor, né? Os feiticeiros é o número 1, né? O que nós poderíamos dizer nos dias de hoje? Tem feitiçaria no meio da igreja hoje? Eu vou deixar você mesmo responder. Será que aquele tipo de irmão que fica desejando mal para o outro, isso aí não é feitiçaria? Os adúlteros, né? Não preciso nem explicar muito sobre isso aqui, né? Os que juram falso, ou seja, falando mentira, afirmam mentiras. O pai da mentira é o diabo. Os que exploram os trabalhadores. Como é que a gente explora trabalhador? Você consegue pensar, parar uns 2 minutos aí e pensar como é que se explora trabalhadores? Essas coisas podem acontecer em escalas pequenas, viu, gente? É assim, em níveis, sabe? Começa aí da tua casa, onde você mora, aí vai subindo no teu emprego, entende? E depois vai para a casa de Deus, na igreja, né? E os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Então, olha isso daqui.
Presta atenção nisso daqui. O que eu observo? Olha, eu sempre menciono, eu sempre faço comparação da igreja no tempo que eu me converti com o tempo de agora. Quando eu me converti, as pessoas, os irmãos eram fervorosos, eles eram quebrantados, todos nós aceitamos a fé com o coração aberto, certo? As pessoas, se ganhassem um pouquinho, ganhava pouco salário. Eu mesma sou um exemplo disso. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar de secretária de dentista. E era só um part-time, que falam, poucas horas no dia. Era tipo 4 horas por dia só, né, que eu trabalhava. E a pessoa que me empregou não me registrou, porque eu não tinha idade, né? Então, me pagava meio salário mínimo sem registro na carteira, certo? Aquele dinheiro era tão pouquinho, mas era tão pouquinho, só que eu pegava os 10% certinho, porque foi assim que eu fui ensinada na igreja, né? E entregava, mas eu fazia tanta coisa com aquele dinheiro, que hoje eu olho para trás e falo, não acredito que eu conseguia fazer tanta coisa. Eu me vestia, eu me calçava, eu dava presente para minha mãe, para os meus sobrinhos, que eram bebezinhos, sabe? E ainda dava um pouco de dinheiro para minha mãe, que ela gostava, que eu desse um dinheirinho para ela, né? Então, a fidelidade a Deus, só que aqui agora, nos versículos que se seguem, nós vamos entender o porquê. Por que é que tinham que entregar os dízimos e as ofertas na casa do Senhor? Para que era usado estes dízimos e essas ofertas? Eu vou ler primeiro e eu comento depois. Versículo 6, os dízimos. O Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Aqui Deus está dizendo, ó, vocês só não foram destruídos porque eu sou o Senhor, né? No 7, vocês são como seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Aqui ele está fazendo um apanhado geral. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim, eu voltarei para vocês. Tem conserto. Tem conserto. Todas as vezes que nós estamos errados, tem conserto, dá para voltar. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Aí Deus pergunta, eu pergunto, será que alguém pode roubar a Deus? Então Deus fez essa pergunta para ele, será que alguém pode roubar a Deus? Aí ele mesmo responde, mas vocês têm me roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Vocês me roubam no dízimos e nas ofertas. Ok, aqui estes sacerdotes, esta liderança, talvez até por ser liderança, eles pararam de dar os seus dízimos e as suas ofertas, certo? Aqui Malaquias estava conversando com os líderes, não era com o povo não, viu, gente? Não era com o povo não, porque nesse tempo que o povo era pobre, gente, eles eram muito pobres. Eles mal tinham o que comer. Ele estava abordando, ele estava se dirigindo às lideranças. No 9, todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Ou seja, a liderança desobedecendo, não entregando o seu dízimo nem oferta. Aí sim Deus diz que ele estende a toda a nação, ou seja, aos liderados, né? Às pessoas, aos cidadãos, no caso, né? No 10, eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Again, de novo, falando com liderança. Para que haja bastante comida na minha casa. Para que era o dízimo e as ofertas? Para que era o dízimo e as ofertas se não era para que houvesse mantimento? Mantimento para quem? Para os que tinham fome e não tinham como comprar dentro da igreja, né? Aqui mais à frente ele vai falar sobre viúva, sobre órfão e sobre estrangeiro, entende? Então, a razão de se entregar o dízimo na igreja e as ofertas era para que houvesse mantimento, bastante comida, aqui nessa linguagem hoje diz bastante comida na minha casa. Para quê? Para ser dado às pessoas, aos cidadãos que estavam passando por horas difíceis. Porque isso sempre houve, né? Isso sempre existiu. Não existe uma única época na história da humanidade que não existam os necessitados, né? E todos nós, em algum ponto da nossa vida, já fomos necessitados. Eu já fui muito necessitada. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Quer dizer, falando, ó, na tua fidelidade você vai fazer a tua parte
e eu vou abençoar. Deus falando com eles, né? No 11, não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, né? Isso traduzindo para os dias de hoje, trazendo para cá, Deus protege o teu emprego, entendeu? Não deixa que você seja mandado embora. E as tuas parreiras darão muitas uvas, você vai, né, agradar o teu patrão com o teu trabalho, né? E no 12, todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Então, aqui nesses versículos nós percebemos, né, que havia infidelidade dessa liderança, né? Ele estava falando com a liderança, ele não estava falando com o povão. Ele não estava requerendo, Deus estava usando Malaquias para requerer da liderança. Como pode, por exemplo, uma liderança requerer fidelidade das ovelhas quando eles não são fiéis? Responda isso para você. Entende? Será que é possível nós acreditarmos no dia de hoje que todos os que estão fardados de terno em cima do púlpito, todos eles são fielmente dizimistas? Todos eles fielmente entregam os 10% daquilo que eles ganham na casa de Deus? Olha, eu não estou dizendo aqui que não entrega, viu? Mas eu acho meio difícil, tá? Porque o mesmo DNA que habita nas ovelhas simplesinhas também está na liderança. Entende? Ou talvez pelo fato de se encaixar em um título de líder, de pastor, de evangelista, e estar passando ali por algum aperto familiar, financeiramente. Esse mês eu vou conversar com o pastor e não vou entregar porque adoeceu meu filho, ou precisei comprar um sapato para a filha, coisa parecida. Entendeu? Não se exige das ovelhas aquilo que não se faz. Entende? Eu preciso falar as coisas que Deus me pede. Outros sim também. Nós entendemos que aqui, ó, que os dízimos é para atender os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Está no finalzinho aqui do versículo 5. Está no final do versículo 5. Quer dizer, o dinheiro entrava, o dinheiro que entrava não era canalizado para suprir as necessidades das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Então, trazendo para os dias de hoje, existem viúvas na igreja, mas é bem possível que algumas das pessoas, das lideranças das igrejas, irão orientar aquela viúva a buscar a ajuda do Lula, né, o Bolsa Família aí, né, ou uma cesta ou 3 cestas básicas por ano, né, é o que eles dão, né, quando você pede a ajuda lá, é 3 cestas básicas por ano, com feijão carunchado, com fubá velho, com café que olha, nem cachorro quer beber, viu? E por que eu sei disso? Porque eu precisei. Eu entrei na fila e eu fui lá, entendeu? Aí, o que acontece? Hoje em dia, para onde está indo esses dízimos e essas ofertas? Será que realmente estão levando as cestas básicas na casa das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros? Será que estão ajudando as pessoas mesmo? Entende? Responda para você mesmo. Responda para você mesmo. E esta tanta... Olha, o nosso Deus, o que tem para dizer é o seguinte, ele é um fogo consumidor, viu? E dele ninguém pode fugir, dele ninguém pode correr, viu? E se você se diz que o Espírito Santo habita em você, você sabe exatamente o que você está fazendo. Se você está se enquadrando com essa palavra ou não, né? Então, eu vou deixar agora os últimos 6 versículos do capítulo 3, bem como os 5 versículos do capítulo 4 para mim terminar na próxima leitura. Assim que o Senhor nos ajude, irmãos, eu entendo que é necessário sempre nós nos lembrarmos e relembrarmos que nós trazemos em nós, infelizmente, uma natureza ruim, viu? Isso aí foi a nossa própria escolha desde o Jardim do Éden. Então, esse DNA ficou implantado na raça humana, certo? Ficou tão implantado que do primeiro casal, Adão e Eva, nós já vemos aquela semente ruim em Caim, né? Que a troco de nada assassinou o seu irmão, né? E ela perdurou, ela veio vindo essa semente, né?
E mesmo depois que nós recebemos a salvação em Cristo, se nós não nos rendermos em uma constância, né? Uma coisa contínua de rendição, falar, Senhor, me ajuda. Existem coisas nessa natureza que tentam nos abafar, tentam nos segurar, tentam nos impedir de que nós venhamos a nos mover espiritualmente na direção certa diante de Deus, né? E em humilhação, por que que é difícil? Por que que é difícil? Porque para que nós consigamos continuar recebendo de Deus a sua unção e o seu favor a cada dia na nossa vida, isso requer de nós humildade. Humildade, eu te pergunto no dia de hoje, é fácil nós sermos humildes? Você acha que é fácil se humilhar? Você acha que é fácil de estar constantemente dizendo para Deus, falando para Deus, Senhor, me ajuda, me ajuda? A nossa natureza humana não gosta disso, nós gostamos de ser capazes, nós gostamos de ir resolver e fazer acontecer e falar, olha, eu fiz, sabe? Sem muitas vezes nós entendermos que se a gente conseguiu fazer foi porque Deus nos deu o fôlego de vida para poder fazer, né? Foi Deus que nos deu, foi Deus que nos protegeu, né? Será que nós paramos todos os dias para pensar no tanto de livramentos que Deus dá para nós, né? No tanto de livramentos, Deus nos livra de acidentes, andando com o carro, andando a pé, indo ali, indo lá. Deus tem nos preservado. Eu passei por tantas coisas nesses meus quase 63 anos de vida, que eu olho para trás e falo, foi a mão de Deus que preservou a vida em mim. Eu poderia ter perdido a minha vida desde o ventre da minha mãe, né? Que a minha mãe teve muitas complicações na minha gravidez, tanto que eu nasci prematura, né? Então o Senhor já me poupou desde o ventre da minha mãe, assim Ele faz contigo, assim Ele nos esconde do mal. Ele nos esconde do homem violento, ele nos esconde das arapucas que nos armam, porque as pessoas armam arapucas para nós. Eu sei disso porque eu vivi muito isso nos nossos empregos, sabe? O crente verdadeiro, aquele que carrega o selo de Deus na vida dele, ele é perseguido porque o diabo nos odeia. O diabo nos odeia. Ele existe para tentar nos fazer tropeçar. E que venhamos venhamos a deixar de crer nesta graça, essa maravilhosa graça, né? Que o Senhor Jesus desceu a essa terra para poder comunicar conosco, para abrir os nossos olhos de uma cegueira tão grande que nós nem sequer conseguíamos ver os buracos aonde nós caímos, certo? E o que é perigoso é que essa cegueira pode tentar a voltar em nós. Aliás, o inimigo vai ter a certeza de que todos os dias ele trabalha bem pesado mesmo para tentar nos cegar novamente, sabe? Para tentar nos trazer de novo aquela cegueira, sabe? A que nós venhamos, quem sabe, achar, esse aqui não dá nada não, isso não é problema, isso não compromete, né? E isso aconteceu com essa liderança aqui do tempo de Malaquias, 430 anos antes da vinda de João Batista. Isso aconteceu com eles desagradaram a Deus, eles viraram feiticeiros, adúlteros, juravam em falso, ou seja, afirmavam mentiras, e eles exploravam o trabalho dos outros e negavam o direito das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Então, de novo, eu vou mencionar uma coisa que eu já falei em outros áudios. Deus é um Deus que Ele está num lugar inacessível. Eu sequer acredito que algum de nós um dia ainda vai ver Deus, sabe? Porque ele não precisa de nada. Ele é suficiente em si mesmo. Ele sempre foi, Ele é e sempre será o que Ele é. Ele não depende de você ser bonzinho. Ele não dependeu que essa gente aqui, essa liderança se consertasse para Ele ser Deus, não. Não, Ele simplesmente enviou o seu filho, por quê? Porque todos os profetas que Ele enviou, eles foram mortos, eles foram rejeitados, rechaçados.
Então, Deus fez uma reunião com Cristo e com o Espírito Santo, não, a única solução vai ser essa. Você vai ter que se vestir daquela humanidade deles, que eles contraíram pela sua própria vontade, e aí você vai conversar com eles, esclarecer eles, e por último, entregar a sua própria vida. Com isso nós estamos inexcusáveis. Hoje nós somos inexcusáveis, não existe mais nenhuma outra dispensação, não existe mais nada mais para acontecer, não existe mais nada para acontecer. Cristo já veio, e ele veio em favor de todas as nações, não exclui nenhuma nação, certo? E isso agora, isso nos traz julgamento. Quem aceitar, aceitou. Quem rejeitar, com as devidas consequências, irá rejeitar. Haverá separação dos grupos, os da direita e os da esquerda. E eu, sinceramente, espero em Deus que eu tenha condição de ser posta no grupo da direita. Sabe? Que andando, a Bíblia tem outros textos que diz que andando e chorando. Andando e chorando. Né? Nós precisamos estar sempre trazendo a nossa alma cativa, submissa à palavra de Deus, né? Qual seria um sinal amarelo piscando, dizendo que as coisas não estão bem diante do Senhor? Eu acredito que um sinal amarelo seria a falta de paz, sabe? A paz é um árbitro, a paz é um juiz dentro de nós, sabe? Jesus é o príncipe da paz. Então, se de alguma maneira, por algum motivo, nós estivermos aí percebendo que nós não estamos andando em paz, que está havendo guerra, havendo conflitos, este é um sinal vermelho já, eu não diria que nem é amarelo, é um sinal vermelho para que precisa parar, precisa pegar o manual, né? Esse manual que é tão precioso, que é a palavra de Deus. Precisamos olhar nela, ela é o nosso espelho, né? Quando nós olhamos na palavra do Senhor, ela é o nosso espelho, né? E precisamos ser humildes e dizer, olha, eu estou em meio a uma falta de paz, eu preciso que o Senhor me ajude agora, me perdoe. E se for necessário, lágrima, chore, não foi por acaso que Deus colocou os tear dots, né? Ou seja, os canais lacrimais nos nossos olhos. Eles não foram postos aqui só para a gente viver dando gargalhada. Não. Se você for olhar na história de Jeremias, ele foi o profeta chorão, né? Sabe, essa vida requer choro, viu? Requer sim. Choro é humilhação, mas não é chorar de raiva, viu? É chorar se humilhando, falando, Deus, eu não posso, não dá, não vou. Porque nenhum de nós pode, nenhum de nós faz, sabe? É engano nosso quando a gente diz, eu posso, eu vou lá e faço e aconteço. Não, isso aqui era liderança. Aqui o Malaquias estava abordando a liderança. Tá? Estavam todos desviados. Se for trazer aqui para os nossos dias de hoje, essa seria a condição. Todos desviados, feiticeiros, desejando ali um furar os olhos do outro, adúlteros, juravam falso, mentiam, né? Mentiam e exploravam viúvas, órfãos e estrangeiros. Olha, it cannot get any worse, right? Não dá para ficar pior do que isso, não tem como, né? Então, Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia da minha vida. Deus tenha misericórdia da vida do meu filho, do meu esposo. Deus tenha misericórdia da tua vida, da tua família. Os dias são maus. Os dias são maus. E não está havendo alimento puro na mesa. Não está, é necessário que as ovelhas entendam que carregam em si próprios um DNA do diabo, precisa, porque só assim a pessoa vai ter medo, sabe? Vai ter medo, vai falar, puxa, se eu carrego em mim um DNA do diabo, eu tenho que subjugar esse negócio. Eu tenho que pedir para Deus que o seu Espírito me ajude a deixar essa praga inativa na minha vida. Inativa, eu preciso fazer justiça. Porque, olha, é engano nosso achando que só porque carregamos o título de evangélicos, ou o título de pastor, de evangelista, de presbítero, que esse é o título que vai te levar para perto de Cristo. É engano. É engano. Se você não fizer tudo que a palavra de Deus pede, você vai com o teu título e tudo lá com o chifrudo, lá para baixo no inferno. Sabe? Aí quando ele te espetar com o garfo, e você vai querer saber, como que eu vim parar aqui? Como que eu vim parar aqui?
eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou presbítero. Olha, o título você tinha, né? É que nem o diabo falou lá para aqueles que tentaram expulsar o demônio lá, né? Falando, o Jesus de Paulo, né? Em nome do Jesus de Paulo. Não tem como, não sai, não tem jeito, né? Existe, é requerido de nós, tudo isso que eu li hoje aqui, ó. É requerido de nós. Pega os dízimos e as ofertas da igreja para alimentar viúvas, órfãos e estrangeiros. Faça isso. Não faça feitiçaria, não adultere e nem confirme mentiras. Nem jure falsamente, né? Jurar falsamente. Aqui, o que deixa para a gente entender é que eles faziam isso em tribunais, sabia? Eles iam se degladiar lá nos tribunais, um contra os outros, e juravam falsamente. E eram líderes. Meu Deus! Será que isso acontece nas igrejas hoje? Eu vou deixar você responder, tá? Então, assim que o Senhor nos ajude, eu estarei dando continuidade, vou terminar o livro de Malaquias, né, na próxima leitura, e daí vou fazer uma pesquisa para falar um pouco sobre o que aconteceu nesses 400 anos aí, onde nem profetas houveram. E daí eu vou dar entrada novamente nos evangelhos. Porque, na verdade, nós entendemos que o que a igreja precisa hoje são dos ensinos de Cristo, viu? Nós precisamos agarrar nos ensinos de Cristo. É isso que nós precisamos fazer. Assim, então, que Deus nos ajude e eu retornarei com a última leitura do livro de Malaquias.